pela fé que as muralhas que estão impedindo você de experimentar os milagres de Deus vão cair. Caminhada de fé, querido, não é porque eu estou vendo. A caminhada de fé não é porque eu já tenho tudo pronto, já tenho todas as respostas. Mas a caminhada de fé é porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o Deus que garante, e o que Ele requer de mim é obedeça. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Hebreus 11, verso de número 30. É uma frase apenas, um versículo muito pequeno, mas que traz uma verdade muito importante para nós. Diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados 7 dias. Quando a gente lê esse texto num primeiro momento, talvez passe rapidamente por nós apenas como uma citação. A citação de um milagre, a citação de um evento, a citação de algo importante, de um feito extraordinário de Deus na vida do seu povo. Quando a cidade de Jericó, que estava extremamente fortificada, porque ela tinha muralhas gigantescas ao seu redor, estudiosos dizem que eram muralhas duplas, né? Eram duas grandes muralhas, uma ao lado da outra, e era algo que era intransponível. Se os portões estivessem fechados, se o lugar estivesse guardado, era intransponível. Pois Deus, nós conhecemos a história, Deus vai derrubar essas muralhas na história de Israel, quando Josué está chegando para conquistar essa cidade. Na verdade, essas muralhas representam os desafios da nossa vida. Desafios que muitas vezes têm trazido angústia, têm trazido preocupações, têm tirado e roubado a nossa alegria, roubado a nossa paz. Temos visto as notícias e com tristeza, inclusive, de pastores se suicidando, por não estarem conseguindo renovar a sua fé, a sua esperança e a sua segurança em Deus. Estava antes de subir, até subi um pouquinho atrasado para o início do culto, eu estava ali com a irmã Lúcia Mendonça no gabinete, e estávamos falando de quantos queridos, quantas famílias, quantos irmãos, quantas irmãs cansados, sobrecarregados, desanimados, precisando de colo. E aí, a irmã Lúcia Mendonça, todo mundo conhece bem como é mãezona, ela falou assim: eu queria ter colo para dar para todo mundo. Eu falei: ainda bem que você não tem, mas Jesus tem. O Espírito Santo tem. No colo do Espírito Santo cabe todo mundo que está precisando de colo. Se você está precisando de colo aqui nessa noite, querido, o Espírito Santo tem colinho para você, né? E você pode experimentar esse cuidado de Deus na sua vida, essa proteção, essa presença maravilhosa de Deus. Quantos adolescentes, eu tenho estado muito preocupado com isso, inclusive já falei com a liderança da Holy Wave. Nós vamos ter o culto jovem agora de outubro, o culto jovem de novembro, nós estamos dando ênfase nos nossos adolescentes. Se Deus quiser, vamos receber aqui uma outra igreja com um trabalho de adolescentes muito precioso, para termos uma noite aqui tremenda de adolescentes, mas com a juventude ajudando. Porque eu estou muito preocupado, o número de adolescentes em depressão, o número de adolescentes se drogando, o número de adolescentes se suicidando, o número de adolescentes se cortando, está algo assustador. Por quê? Por não estar encontrando essa certeza, essa segurança. E as muralhas ao seu redor estão tão assustadoras. E nessa fase da vida, de tantas incertezas, os adolescentes estão perdendo totalmente o rumo e estão preferindo tirar as suas vidas, porque não estão vendo jeito de transpor essas muralhas. Mas eu quero dizer para todos os adolescentes que estão aqui nessa noite, para todos os irmãos e irmãs e para todos que vão nos ouvir na internet, quando for, eu quero afirmar para você nesta noite que pela fé, os muros que nos impedem de vermos os milagres de Deus cairão. Pela fé, os muros que estão impedindo você de ver o amanhã com uma nova esperança, com a certeza de que Deus tem algo novo para você, cairão.
Eu quero dizer isso para você nessa noite. Eu quero dizer isso para você nessa noite porque esse versículo muito pequeno, ele me mostra essa verdade. Ele está dizendo que os muros de Jericó caíram, foi pela fé. Não foi pelos atos dos homens, porque os atos dos homens não eram suficientes para derrubar aqueles muros. Josué não tinha instrumentos, não tinha tratores, não tinha maquinário, não tinha dinamite. Josué não tinha nada que ele pudesse usar para derrubar aqueles muros. Mas os muros caíram por causa da fé que Josué teve em conduzir o povo naquele momento. Você lembra bem a história? Eu creio que você lembra, mas vamos voltar lá em Josué, só para refrescar a sua mente e você poder ler comigo esse episódio na vida do povo de Israel. Josué capítulo 6, versículo 1 em diante. Josué capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, quando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos sacerdotes seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela e em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. É interessante, irmãos, nós vemos essa história e tem algo aqui significativo que nós precisamos compreender, que Hebreus vai nos dar um sentido. Houve uma série de orientações que Josué tinha que seguir como líder do povo, e tinha que organizar o povo.
Josué tinha que organizar o cortejo para rodear a cidade. Primeiro os soldados, depois os sacerdotes com a trombeta, a arca da aliança, mais soldados, e aí vinha todo o povo, as tribos e seus líderes. Eles tinham que, cada dia, rodear a cidade uma vez, em silêncio, apenas tocando as trombetas. No final daquela caminhada, que era uma caminhada longa, uma cidade grande, rodear toda aquela muralha, vendo toda aquela imensidão de desafio, eles tinham que chegar, voltar para o acampamento. No dia seguinte, levantavam, rodeavam novamente. No terceiro dia, de novo. No quarto dia, de novo. E eu fico imaginando, querido, os questionamentos que podem ter surgido dentro daquele acampamento. Eram homens e mulheres normais como eu e você. Nós lemos a história e sabemos o que aconteceu no final. Mas Josué não sabia como ia ser. Josué tinha uma promessa. Josué tinha tido uma palavra de Deus para ele: eu vou honrar você diante desse povo, e eu vou entregar a cidade em suas mãos. Mas Deus não tinha dito para Josué como ia ser. Mas Josué está ali, firme, conduzindo o povo, dando passos de fé. E na verdade essa história da queda da muralha, e o versículo lá de Hebreus, que eu comecei lendo, versículo 30 do capítulo 11 de Hebreus, ele mostra para nós justamente essa perspectiva do passo de fé. Porque o texto de Hebreus diz assim: pela fé, as muralhas caíram depois de rodeadas 7 dias. Há 3 situações nesse texto de Hebreus. Primeiro, as muralhas caíram porque houve uma presença de fé. Pessoas creram na promessa de Deus. Por isso que eu estou afirmando para você que é pela fé que as muralhas que estão impedindo você de experimentar os milagres de Deus vão cair. Vão cair. Porque é pela fé. É pela fé que aquele grande milagre aconteceu. Foi pela fé que Deus fez aquelas muralhas irem ao chão. Houve fé da parte de Josué como líder, houve fé daqueles sacerdotes que obedeceram, houve fé daqueles soldados que obedeceram, houve fé daquele povo que obedeceu. Mas diz o texto que pela fé as muralhas caíram, e aí tem um complemento importantíssimo: depois de rodeadas 7 dias. O que o texto está dizendo para nós? Se fossem 6 dias, a muralha não tinha caído. Se fossem 3 voltas, não tinham caído. Se no 7º dia eles tivessem desistido na 6ª volta, porque cada dia eles deram uma volta, mas no 7º dia a ordem era rodear 7 vezes. Se no 7º dia, já cansados, já desanimados por não verem nada, já desanimados por não terem resultado nenhum, eles tivessem desistido, eles tivessem abandonado, eles tivessem deixado que a fé esmorecesse, eles não veriam a muralha cair. O que é isso? Caminhada de fé. A caminhada de fé, querido, não é porque eu estou vendo. A caminhada de fé não é porque eu já tenho tudo pronto, já tenho todas as respostas. Mas a caminhada de fé é porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o Deus que garante, e o que Ele requer de mim é: obedeça. Quando eu olho para esse capítulo, e há algo aqui importante da gente compreender, se você percebeu, tem muitas repetições do número 7. Durante 7 dias vocês vão dar uma volta, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, tem que ter 7 sacerdotes, tem que ter 7 trombetas, e é um capítulo extremamente detalhista, e repete várias vezes as orientações, deixando claro para nós, quando isso acontece no texto hebraico, é para deixar claro que isso é importante. Então, nesse texto, não é importante apenas nós sabermos que o poder sobrenatural de Deus derrubou a muralha. Isso é importante. Mas é importante nós vermos que a obediência restrita, direta e objetiva a todos os detalhes do que Deus mandou aquele povo fazer foi o propulsor da queda daquelas muralhas. Você consegue entender isso? Veja bem, Hebreus vai dizer para nós que pela fé, porque não havia força humana para derrubar aquela muralha. Então sim, é pela fé, é Deus quem faz, é o poder de Deus que se manifesta quando eu não tenho a mínima chance de fazer. Mas tem algo que eu tenho que fazer. As 7 voltas eu tenho que dar. Uma volta cada dia. Tocar a trombeta eu tenho que tocar. Por quê? Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou honrando o Deus que eu digo seguir.
Eu estou honrando o Deus que eu adoro. E eu estou dizendo para Ele: Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como vai ser. Eu não sei qual é a direção. Eu não sei qual é a resposta. Eu não sei de onde vêm os recursos. Eu não sei como vai mudar essa história. Eu não sei o que o Senhor tem planejado. Eu não sei de onde vem a saída para esse fogaréu. Eu não sei como que o Senhor vai acalmar essa tempestade. Mas uma coisa eu sei: o que o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. É isso que eu quero encerrar essa série deixando para você, querido, que sim, pela fé, os muros que nos impedem de ver os milagres de Deus vão cair a partir do momento que eu e você tomarmos uma decisão de que haja o que houver, eu obedecerei a Deus. Geralmente a gente deixa de desfrutar os milagres de Deus porque a gente desiste na terceira volta, a gente desiste na segunda volta, a gente desiste no segundo dia, a gente desiste no sexto dia, às vezes está tão perto, mas a gente esmorece na fé. E a gente não confia no Deus que transpõe todas as circunstâncias, que é o Deus que está cuidando de nós. Meus irmãos, nós precisamos aprender que há uma segurança na obediência. Há uma segurança em seguirmos aquilo que Deus mandou nós fazermos. Há uma segurança na palavra. Jovens queridos, vocês talvez olhem, eu sei como os dias têm sido difíceis para vocês. Porque a gente olha ao redor, não há expectativa. A desilusão, o desencanto está grande demais. Grande demais. As injustiças, as faltas de oportunidade, o cansaço tem solapado a geração mais jovem porque não há expectativa. Não há expectativa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, alinha a tua vida com essa palavra, que você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Não queira ser maior do que Deus, não queira resolver a sua vida pelo seu jeito. Deus tem a sua vida debaixo da mão dele, no controle dele, na hora dele, do jeito dele. Creia nisso em nome de Jesus. Mas isso não é só para os jovens, para você também. Para você também, meu irmão, minha irmã, que está passando dias difíceis, que talvez o seu casamento não esteja tão bom. Você não vai resolver o problema do seu casamento tendo uma aventura fora para apimentar a sua relação. Isso é maligno e demoníaco. Você vai ter um casamento renovado à medida que você pautar o teu casamento nesse alicerce aqui. Tem dia que é difícil, tem dia que é complicado, tem dia que a esposa está de TPM e o marido está estressado, chegou do trabalho, tem dia que as coisas estão saindo faísca, tem dia que tem luta dentro de casa, mas há um Deus que é o Deus da família e diz para você: eu vou cuidar da sua família. Mas para isso eu e você temos que tomar uma decisão: obedecer, obedecer, não desista, não abandone. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Eu fico imaginando aquele povo querendo murmurar. Por que falou? Fica todo mundo calado. Porque se começa a caminhar, está vendo ali o tamanho daquela muralha? Olha aquela ali, olha lá, eles estão olhando para a gente, eles têm pedras grandes, vão jogar em cima da gente, eles vão jogar balde de óleo quente, porque eram as armas de guerra daquela época. Não, obedece. Eu fico imaginando a garra de Josué para manter firme, de manhã cedo, no 5º dia, acordar os jovens, acordar os filhos, acordar os adolescentes, e dentro de casa, a esposa falando para o marido: o que eu vou para aquela igreja? Nada está mudando, nada está acontecendo. Mas Josué não parou, o povo não parou, e os 6 dias se acabaram, chegou o 7º dia, e no 7º dia a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta, a 4ª volta, a 5ª volta, a 6ª volta. Eu fico imaginando Josué ali já com Deus: Senhor, o que vai acontecer agora, Senhor? O Senhor não me disse o que vai ser, o Senhor não me mostrou antes, o Senhor não me deu pronto. Senhor, já é a última volta, faltam 200 metros para acabar a última volta. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu fico imaginando que eu me coloco no lugar de Josué, como líder, às vezes, quando a gente desafia a igreja para algumas coisas, e eu olho, Senhor, não sei como é que vai ser, mas vai ser, então vamos. E aí, de repente, eu fico imaginando, o povo começa a escutar uns estalos, tá, tá, tá.
E começa a cair umas pedrinhas na cabeça dele. Você me deu um cascudo? Não dei não. O que foi? Foi uma pedrinha. Quando olha, é uma pedrinha caindo. Afasta. Aquela muralha começa a desmoronar. Começa a desmoronar. Porque no tempo da plenitude de Deus vai cair. As muralhas vão cair. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é da minha maneira, mas é da maneira de Deus. É do jeito de Deus. É na hora de Deus. E aí a gente tem a promessa do Senhor, que o Senhor guardará em perfeita paz aquele que nele confia. Eu não sei quando vai ser, eu não sei qual é o seu 7, né? No sentido simbólico aqui da palavra, não que esse seja um número cabalístico de atividade religiosa, de que você tem que fazer 7 coisas, não, mas qual é a tua plenitude? 7 dias, 7 voltas, 7 sacerdotes, 7 trombetas, a ideia de completude, a ideia de perfeição, a ideia de plenitude. Qual é? Quando vai chegar isso? Qual é o 7 que Deus está pedindo de você? O que Deus está dizendo para você? Eu quero que você seja fiel nisso. Está difícil, mas fica firme. Está complicado, mas continua. Está cansativo, mas vai mais um pouco. Você está pensando em desistir, mas não desista, porque eu sou contigo. Eu sou o seu Deus. É nessa certeza de fé que nós vamos encontrar uma garantia e um descanso para seguirmos adiante. Estamos iniciando, irmãos, a Casa de Paz nessa semana. E eu quero animar você a crer que os muros que estão impedindo essas famílias de conhecerem o amor de Deus, a graça de Deus, eles vão cair nessas próximas semanas, em nome de Jesus. Essa semana vamos começar estudando com as famílias a bênção da paz. Vamos ver que o Senhor nos deu uma autoridade como discípulos, quando Ele disse assim: você, discípulo, quando chegar numa casa, diga, haja paz nessa casa. E a paz estará ali. Você já pensou nessa autoridade? Você já pensou nessa força que Deus colocou em suas mãos, querido? De você chegar na casa de uma família amiga sua que você ama e você poder dizer para eles, haja paz nesta casa. E a sua oração começar a mudar a história daquela casa. A sua oração começar a mudar a história daquela família. Eu quero desafiar você a crer nisso, porque é pela fé que nós tomamos posse. Nós vamos ver com as famílias a história de Marta e Maria. Marta, que estava muito ansiosa pelo trabalho, e Maria tinha aprendido a descansar aos pés do Senhor, e não há nenhuma condenação no trabalho, mas há um ensinamento básico aqui, de que nossa esperança não está no que fazemos, mas a nossa esperança está aos pés de Cristo. É com Ele, é nele, é na presença dEle que somos renovados. Não andeis ansiosos com coisa alguma, antes apresentai ao Senhor em vossas súplicas e orações, crendo que Ele tem cuidado de você. Querido jovem, querido adolescente, querido irmão, querida irmã, Deus ama você. E Ele tem tudo sob controle. Certamente Josué tinha muitos motivos para estar ansioso. Tinha, com certeza. Ele não tinha todas as respostas, ele não sabia nem como que Deus ia fazer para derrubar aquela muralha. Deus não disse isso para ele. Deus só fez uma promessa: eu vou te entregar a cidade vai ser sua. E ele tomou posse daquela promessa. E eu fico imaginando Josué caminhando e repetindo: a cidade vai ser minha, a cidade vai ser minha, a cidade vai ser minha. Aí o diabo vem e fala assim: cara, para de tolice, não, sai daqui, Satanás, porque a cidade vai ser minha, a cidade vai ser minha, a cidade vai ser minha. Porque você precisa, querido, sustentar pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus no seu coração, a fé que Deus já gerou no seu coração. Não estou falando aqui em momento algum de passividade, de algo de esperar que vai cair do céu, mas a certeza de que eu faço a minha parte, eu obedeço, eu cumpro os propósitos de Deus, eu sigo em obediência o que Ele tem para mim, eu ouço a sua palavra e eu coloco ela em prática. Se a palavra diz para eu clamar pela minha companheira, então eu vou esperar até o Senhor me dar a minha companheira. Claro, vou me arrumar bonitinho, vou me perfumar, vou ser educado com as meninas, né? Mas Deus tem a menina, como dizia o meu conselheiro na adolescência, Deus tem a menina que vai completar e não complicar sua vida. Já falei isso aqui muitas vezes, que ele era um pastorzão americano, pastor Daniel, e ele dizia isso para mim muitas vezes.
E se eu creio que Deus está cuidando do meu casamento lá na frente, é nele que eu vou encontrar a minha companheira, o meu companheiro. Se eu creio que Deus tem os meus dias, como o Salmo 119 vai registrar, em suas mãos, é Ele que vai dirigir a minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos. Agora, isso não significa que eu vou ficar no sofá, de braços cruzados, esperando acontecer. Não, eu vou ser o melhor estudante, eu vou ser o melhor trabalhador, eu vou ser o melhor crente, eu vou ser o melhor homem, a melhor mulher, eu vou ser o mais dedicado, eu vou fazer a minha parte. Mas até aí eu fui, até aí eu dei as 7 voltas. Josué deu as voltas. Mas quando acabasse a 7ª volta do 7º dia, ele ia olhar para aquela muralha e ia falar assim: e agora, Deus? Porque acabou. Ele não, dali para frente não era mais com ele. Então dali para frente não é mais com você. Dali para frente é o poder do seu Deus que vai se manifestar. E você não vai entender, você não vai conseguir explicar, mas você vai olhar para trás depois de algum tempo e vai dizer assim: uau, Deus foi bom demais comigo. Não há nada melhor do que colocar a sua vida totalmente na dependência de Deus. Eu desafio vocês a agirem como quem crê. Que pela fé, os muros que estão impedindo você de avançar, estão impedindo você de experimentar e contemplar os milagres de Deus, cairão. Eu desafio você nessa noite a parar de correr de um lado para o outro tentando resolver as coisas do seu jeito e a começar a confiar e a obedecer. Como eu já falei, qual é o seu set? O que cabe a você fazer? O que Deus tem pedido de você? O que Deus tem te chamado a fazer? Talvez se comprometer com Ele, talvez se entregar, talvez assumir uma responsabilidade maior, talvez honrar o Senhor de maneira mais firme com o seu dízimo, com o seu tempo, com as suas energias, com o seu trabalho. Não sei, mas uma coisa eu sei: coloque Deus em primeiro lugar. O que não dá, querido, é nós queremos ser uma casa de bênção e não colocarmos Deus no primeiro lugar da nossa casa. O que não dá é queremos ser pessoas cheias da paz do Senhor e experimentarmos os milagres de Deus e não honrarmos Deus com as nossas vidas. Isso não dá. Não dá para nós estarmos querendo viver todas as maravilhas que Deus tem prometido nas Escrituras e tem garantido, e não estarmos fazendo as escolhas que honram ao Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa para você: você pode enganar todo mundo. Você pode enganar a mim como pastor, você pode enganar a igreja, você pode enganar seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa, mas você não engana Deus. Você não engana Deus. E se você não tomar uma decisão de total e irrestrita obediência ao Senhor, desculpa, querido, você não vai ver os muros caírem. Entende? Não é simples. É uma resposta de fé. É uma caminhada por fé, por total dependência, por total diligência, crendo que quem tem as respostas é Deus. Quem está no controle é Deus. E aí eu digo para você, querido, na hora certa, no tempo de Deus, no momento de Deus, as muralhas cairão. E quando essas muralhas caírem, você vai tomar posse da cidade. Aí você vai poder entrar. E aí você vai poder assumir a sua responsabilidade. E aí você vai poder fazer diferença. E aí eu poderia começar uma outra mensagem falando sobre qual é o lugar da cidade que te pertence. Porque teve gente da comitiva que, quando olhou que a muralha caiu, estava diante do cemitério. Teve gente que estava diante do lixão. Teve gente que estava diante da boca de fumo. Teve gente que estava diante do palácio da prefeitura. Teve gente que estava diante da universidade. Teve gente que estava diante de uma vila de moradores. Teve gente que estava diante dos quartéis. Mas o texto diz que o povo entrou e conquistou a cidade. Você não vai conquistar, você não vai avançar, você não vai experimentar os milagres de Deus se você quiser continuar vivendo essa dicotomia. Na hora da bênção, Deus serve. Na hora da obediência, eu faço o que eu quero. Isso não combina. A conta não fecha. A conta não fecha. Não se encaixa. Se eu quero a bênção, eu tenho que querer a obediência. E quando eu vivo pela fé na obediência, a bênção vem.
porque o Senhor é que está cuidando de mim. Amém, queridos? Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui nesta noite, esteja precisando de forças. Esteja precisando dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda. Eu quero a bênção. E eu sei que eu preciso obedecer. Mas está tão difícil. Está tão pesado. Está tão complicado. Mas eu creio, Senhor, e eu quero. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor como Senhor do meu coração, da minha mente, das minhas decisões. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero te exaltar. Eu quero que o Senhor seja engrandecido. Eu quero andar em santidade. Eu quero andar em obediência. Eu quero viver para alegrar o teu coração. Talvez você esteja precisando dizer isso para o Senhor nessa noite. E eu gostaria de orar por você. Há alguém aqui que gostaria de dizer isso para o Senhor? Está precisando: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero andar de forma que alegre o teu coração. Eu quero viver pela fé em obediência. Eu não quero desistir na primeira volta, nem na segunda, muito menos na sexta volta, nem na sétima volta do sétimo dia. Eu quero ir até o fim. Eu quero perseverar até o fim. E eu quero ver a manifestação da tua glória e a manifestação do teu poder na minha vida. Alguém gostaria de dizer isso para o Senhor nessa noite? Eu gostaria de orar por você. Deus abençoe, minha irmã. Mais alguém gostaria de dizer isso para o Senhor? Levante a sua mão onde você estiver. Deus abençoe, meu querido. Eu gostaria muito de orar por você. Eu vou convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos cantar uma última canção. Já estamos caminhando para o encerramento desse culto tão precioso. Mas eu creio que Deus está falando ao seu coração. E eu estou fazendo esse apelo, esse desafio, porque eu quero desafiar você nessa noite a tomar uma decisão. Senhor, eu quero dar passos de fé em total confiança, em total obediência ao que o Senhor diz, ao que a tua palavra diz. E eu sei que o restante é com o Senhor. Ah, mas eu tenho tentado e não tem dado certo. Talvez você esteja na quarta volta ainda, querido. Continue. Ah, tem sido muito difícil, eu já larguei de mão. Pede perdão ao Senhor e volta. E volta a caminhar, e volta a dar as voltas. Volta para o percurso. Porque o Senhor tem coisas lindas a fazer na sua vida. Mas alguém quer dizer isso para o Senhor? Senhor, eu preciso de Ti nessa noite. Eu preciso do Teu renovo. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos, medite nisso. Coloque seu coração diante do Senhor. Fale com Ele nesta noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
orando por você. Você que levantou sua mão, quiser e puder vir aqui à frente para nós orarmos, eu queria te convidar. Mas talvez você não tenha levantado a mão e queira vir. Dá espaço, vem aqui. Você quer dizer para o Senhor: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Faz em mim a tua vontade. Eu quero te obedecer. Eu quero andar alinhado com o Senhor. Eu quero andar por fé. Ainda que eu não veja, mas eu vou perseverar. Ainda que eu não tenha as respostas, eu vou avançar. Ainda que os recursos ainda não tenham chegado à minha casa, eu vou continuar. Ainda que meu marido não tenha mudado, eu vou avançar. Ainda que minha esposa não tenha mudado, eu vou avançar. Ah, mas alguém quer dizer isso para o Senhor? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de interceder pela sua vida, para que juntos, como um povo, como uma família, estejamos dando uma volta a cada dia. Uma volta a cada dia. E na plenitude de Deus, no projeto de Deus, a vontade dele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? A vontade dele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Mais alguém? Pode dar esse passo. É um pedido de ajuda a Deus. Deus, eu quero te obedecer. Eu quero dar as 7 voltas. Eu quero marchar os 7 dias. Eu quero tocar as 7 trombetas. Eu quero ser obediente. Mas me ajuda, Senhor. Porque as lutas são difíceis. Os dias são maus. Mas eu espero no Senhor. Mais alguém quer dizer isso para o Senhor? Dê esse passo. Venha aqui à frente para nós estarmos orando. Nós vamos encerrar com essa oração. Mas eu quero desafiar você a assumir um compromisso nesta noite de obediência, de fé, de compromisso, de entrega para a glória de Deus. Mais alguém? Oh, aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos continuar adiante. Nós queremos, Senhor, seguir em obediência. Nós queremos seguir alinhados contigo. Nós queremos seguir segundo a tua vontade. Ó Deus, tem horas que nos sentimos tão limitados, tão pequenos, tão frágeis, mas nós confiamos que o Senhor tem a resposta. O Senhor está no controle. E nós queremos dar um passo de fé nesta noite e nos alinharmos com o Senhor e declararmos diante do Senhor, diante, ó Deus, da tua igreja, que queremos andar em obediência, que queremos ser fiéis a ti, fiéis à tua palavra, que cremos que se alinharmos a nossa vida com a tua palavra, o Senhor tem promessas lindas para nós. O Senhor tem a provisão, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem o escape, o Senhor tem a direção, e é nisso que queremos avançar, numa obediência de alguém que sabe que o Senhor é Deus, de alguém que quer te honrar em fidelidade ao Senhor, alguém que quer te engrandecer, caminhando em total e irrestrita obediência à tua palavra. Fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos. Manda teus anjos para guerrearem conosco, assim como o Senhor mandou o comandante do exército celestial para dizer para Josué que o Senhor estava com ele. Manda os teus anjos para guerrearem por nós. Tira os embaraços, tira as barreiras, tira os empecilhos e levanta-nos como a tua igreja, uma igreja que persevera, uma igreja que é fiel, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que anda em santidade, ainda que os dias sejam maus, ainda que sejam dias de tempestade, ainda que sejam dias de dor, ainda que sejam dias de tormentas. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Por isso, Senhor, vamos continuar marchando, vamos continuar avançando, vamos continuar seguindo adiante, sabendo
que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Senhor, esses queridos que estão aqui na frente. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece as dúvidas, as inseguranças, as dificuldades, as expectativas. Visita, Senhor, visita ainda nesta noite. Ó Deus, Espírito Santo, sonda esses corações. Traz consolo, traz paz, traz renovo, traz descanso. Ainda que eles não estejam vendo, ainda que não saibam que passo dar, ainda que não saibam que direção tomar, mas que eles possam sentir a paz que excede todo entendimento, a paz que eles não conseguem explicar, mas que tem aquele que está guardado no Senhor. Por isso, Pai, abençoa-os. Abençoa, Senhor, mais uma vez clamamos os nossos mensageiros da paz. Que seja uma semana tremenda nas casas de paz. Que seja uma semana de pregação, de testemunho. Que as células sejam frutíferas essa semana. Que as células sejam cheias de visitante. Que os lares sejam abençoados. E que a tua igreja siga na certeza do Senhor Todo-Poderoso, que é quem nos guarda e quem nos sustenta. Leva a tua igreja em paz, Senhor. Que o teu amor, que a graça de Jesus, que a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, sobre cada casa de paz nessa semana, sobre cada célula que se reunirá, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Siga em paz, na certeza do Deus que está cuidando de você.